é provavelmente a região mais controversa da Europa. Nenhuma região do continente trocou de bandeira com tanta frequência. Só nos últimos 75 anos, a região pertenceu 4 vezes, ora à Alemanha, ora à França. Para as pessoas de lá, isso significava ser às vezes francês, às vezes alemão, às vezes ambos e às vezes nenhum dos dois, e muitas vezes contra a própria vontade. Nenhuma outra região se tornou tão frequentemente um símbolo de rivalidade nacional e de reivindicações políticas de poder. Estamos falando, é claro, da Alsácia-Lorena. Repetidamente, houve conflitos aqui entre as duas maiores potências do continente, e só depois de várias guerras a Alemanha parecia aceitar o status quo, embora não completamente. Na verdade, em vários círculos, sempre houve reflexões e planos alemães para recuperar a Alsácia-Lorena. Não só por meio da guerra, mas também por diplomacia, acordos, compensações e até mesmo a ideia absurda de uma recompra. E isso tanto no período entre guerras quanto no pós-guerra. Algumas dessas ideias duraram bem mais do que imaginamos hoje. Vamos então explorar a extraordinária história da Alsácia-Lorena. Por que justamente essa região sempre foi tão incrivelmente disputada? Como a Alemanha tentou, mesmo após a perda, recuperar a região várias vezes? Quão alemã ou francesa é a região hoje? E por que ela está voltando a desempenhar um papel tão decisivo justamente agora? Vamos analisar todas essas questões no vídeo de hoje. Divirta-se! A disputa começou porque a Alsácia e boa parte da Lorena só se tornaram francesas relativamente tarde, pois não eram originalmente territórios da França. Durante séculos, essas regiões pertenceram ao Sacro Império Romano Germânico e estavam cultural, linguística e economicamente muito ligadas aos territórios alemães. As pessoas falavam dialetos alemânicos e francônios, cidades lembravam o sul da Alemanha e o sistema jurídico e administrativo foi influenciado pela Alemanha por séculos, só no século XVII. No século XVII, sob Luís XIV, a França foi conquistando a região aos poucos, militar e diplomaticamente, mas a população continuou majoritariamente alemã culturalmente. Continuaram falando dialetos em casa e mantiveram particularidades visíveis até hoje. Essa situação no século XIX tornou-se explosiva quando França e Estados alemães começaram a se formar como Estados-nação modernos. Para muitos franceses, a Alsácia era um escudo contra a Alemanha, um bastião que mantinha estável a fronteira leste. Políticos e intelectuais prussianos consideravam a região uma herança perdida, culturalmente pertencente à Alemanha. O estopim imediato da Guerra Franco-Alemã de 1870-1871 foi a disputa pela sucessão ao trono espanhol, mas a causa mais profunda era a crescente desconfiança entre Paris e Berlim. A França queria impedir a unificação dos estados alemães sob liderança prussiana, enquanto a Alemanha via isso como passo decisivo para sua formação nacional. No centro dessa disputa de poder, a Alsácia ficou entre os dois lados. No final das contas, a Alemanha venceu a guerra com uma rapidez surpreendente, e com o Tratado de Frankfurt, em maio de 1871, a Alsácia-Lorena foi oficialmente incorporada ao Império Alemão. Para a Alemanha, isso foi um triunfo, mas para a França, foi uma catástrofe nacional. Em Paris, assim se consolidou a ideia de revanche e o desejo de um dia recuperar os territórios perdidos. A base para a inimizade hereditária estava lançada. O Império Alemão começou amplamente a tentar integrar a Alsácia-Lorena ao novo Estado. As escolas foram germanizadas, cargos administrativos ocupados por novos funcionários e as universidades deveriam se tornar centros intelectuais do Império Alemão. Mas essa integração só teve sucesso superficial. Muitas pessoas na Alsácia aceitaram o novo domínio apenas a contragosto ou nem sequer aceitaram, e desde o início formou-se uma forte oposição regional. Conflitos entre simpatizantes alemães e franceses eram frequentes. Para estabilizar politicamente a região, Berlim declarou a Alsácia-Lorena como território imperial, sob a administração direta do imperador. Na teoria, isso garantiria proteção especial, mas na prática era um lembrete constante da desconfiança nos moradores. Eles podiam eleger parlamentos locais, mas até 1911 não tinham os mesmos direitos que os outros estados federados. E com a crescente militarização da Europa, a partir da década de 1890, a Alsácia-Lorena voltou ao centro das considerações estratégicas. Os militares alemães viam a região como uma linha de defesa importante para o oeste. Já a França a via como símbolo da identidade nacional e como uma missão histórica inacabada. A fronteira tornou-se um dos pontos mais vigiados da Europa, pois ambos os lados sabiam que uma nova guerra quase certamente começaria ali. E assim começou um novo capítulo de invasões, roubos e ameaças. Mas hoje em dia, também enfrentamos inúmeros invasores e ameaças online, e nós também devemos nos antecipar a eles. Vigilância online, bloqueio geográfico e redes inseguras, a internet já não é mais um espaço neutro. Seus dados são rastreados, seus conteúdos favoritos estão bloqueados em alguns países e redes Wi-Fi públicas podem ser um verdadeiro risco. É exatamente aí que entra o CyberGhost VPN.
Com mais de 38 milhões de usuários e 15 anos de experiência, o CyberGhost protege sua privacidade digital. É a empresa de VPN mais bem avaliada no Trustpilot, pois criptografa todo o seu tráfego de internet, oculta seu endereço IP e garante que você navegue de forma anônima e segura na internet. Tudo isso com um clique, sem exigir conhecimento técnico. Com mais de 11 mil servidores em 100 países, você sempre terá conexão rápida e estável, onde quer que esteja. CyberGhost desbloqueia mais de 40 serviços de streaming como Netflix, Hulu e Disney, permitindo acesso às suas séries favoritas em qualquer lugar do mundo. E o melhor, você pode proteger até 7 dispositivos ao mesmo tempo, seja no Windows, Mac, iOS, Android, Smart TVs ou consoles de videogame. Usando meu link na descrição, você recebe agora um desconto incrível de 83%, pagando apenas R$ 2,03 por mês e ainda ganha 4 meses grátis. Você não corre riscos, pois há garantia de devolução em 45 dias. Garanta já sua segurança online e confira a CyberGhost. Quando a Primeira Guerra Mundial começou em 1914, todos os temores se confirmaram, e no início, a região foi uma das mais disputadas da Europa. Só quando a Alemanha entrou em colapso militar no outono de 1918 e o Kaiser abdicou, ficou claro que os dias do domínio alemão estavam contados. Antes do Tratado de Versalhes ser oficial, tropas francesas entraram em Estrasburgo e Metz sob aplausos. Para a França, isso foi o fim de um trauma de 47 anos. Para a Alemanha, porém, o início de um novo. Pois com a perda da Alsácia-Lorena, surgiu na República de Weimar um mito político e o desejo de revisão do Tratado de Versalhes. Milhões de alemães achavam que a região era deles por direito. Partidos nacionalsocialistas incluíram essas reivindicações em sua propaganda, enquanto a lenda da punhalada pelas costas também teve papel decisivo. Mehreren Rückholversuchen. Diplomaticamente, as possibilidades eram extremamente limitadas. O Tratado de Versalhes declarou a devolução como definitiva, sem plebiscito, sem compensação e sem qualquer opção de negociação. A França insistiu em não repetir os erros de 1871 e, mesmo assim, houve nessa época várias tentativas de promover uma mudança por meios políticos. Alguns políticos alemães esperavam que a França, diante de problemas econômicos ou instabilidade política, pudesse estar disposta a fazer concessões. Alguns acreditavam que o crescente espírito de reconciliação europeia, exemplificado pelo Pacto de Locarno de 1925, poderia futuramente garantir um status especial à região. Outros propunham uma zona econômica transfronteiriça, e alguns até queriam recomprar a região. Mas todas as tentativas fracassaram, e o crescente ressentimento preparou o terreno para os extremistas. Partidos como os nacionalsocialistas exploraram a questão que, do ponto de vista alemão, seguia sem solução para conquistar apoio, fazendo da região um símbolo em seus discursos. Símbolo de que a Alemanha havia sido humilhada e de que os políticos de Weimar eram fracos demais para recuperar os territórios perdidos. Embora essa reivindicação fosse totalmente irrealista, ela tocou em um ponto sensível, e com a tomada do poder em 1933, toda a esperança de uma solução diplomática chegou ao fim. Mais uma vez, houve guerra. Com o ataque alemão à França, em maio de 1940, a região voltou imediatamente ao centro dos acontecimentos. Antes mesmo de a França ser derrotada, as autoridades alemãs começaram a integrar de fato a Alsácia e o território anexado de Metz ao Reich. A germanização ocorreu de forma mais rápida e radical do que nunca. Dezenas de milhares de pessoas consideradas simpatizantes dos franceses foram deportadas ou forçadas a se realocar. Foi especialmente cruel para os jovens, que a partir de 1942 foram recrutados à força para a Wehrmacht e até mesmo para a Waffen-SS, como os chamados Malgrenus. Um trauma que ainda hoje repercute na memória coletiva da região, mas a reintegração mais uma vez durou pouco. Com a entrada dos aliados em 1944, o domínio alemão acabou abruptamente. Após 1945, as potências vencedoras entenderam que era preciso encerrar as mudanças violentas de fronteiras na Europa. Ainda assim, levaria décadas para que a questão da Alsácia-Lorena deixasse de ser politicamente delicada. Até que a Alemanha e França construíssem uma verdadeira parceria, superando a desconfiança das gerações passadas. No começo, cogitou-se um status especial europeu para a Alsácia, similar ao posteriormente debatido para o Sarre. Documentos do Departamento de Estado dos Estados Unidos mencionam que a França poderia receber outras compensações, como na região do Ruhr. Muitos políticos da jovem República Federal esperavam que a França aceitasse um status especial em troca de compensação, como acordos de reparação ou cooperação econômica. Em grupos de extrema-direita e associações de expulsos, a ideia de recompra total persistiu anos após a guerra. Mas Adenauer sabia que discutir a Alsácia destruiria a frágil aproximação entre Alemanha e França, então o tema foi evitado nos altos escalões.
Mesmo assim, na Alsácia-Lorena, no pós-guerra, surgiram vários movimentos de autonomia. O mais importante desses movimentos foi a UPA, fundada em 1947. Ela se via como a voz de uma identidade alsaciana independente, que não queria ser dominada nem pelo passado alemão, nem pelo centralismo francês. A UPA, assim, defendia uma ampla autonomia regional. Ela buscava proteger dialetos locais, fortalecer a administração própria e preservar particularidades culturais desenvolvidas ao longo dos séculos. Ela se opunha fortemente ao governo central de Paris, que desde 1945 passou a controlar rigidamente a administração da Alsácia. Paralelamente, surgiu outro grande debate, que ainda hoje impacta as Alsácia. Por causa das frequentes mudanças de domínio, permaneciam na região particularidades jurídicas do Império, como o concórdio napoleônico com as igrejas, o ensino religioso estatal ou elementos do direito associativo e social alemão. Muitos alsacianos lutaram para preservar ou ampliar essas particularidades, vistas como parte da identidade local. E, no final dos anos 1940 e início dos anos 50, isso levou a intensos debates públicos, manifestações e iniciativas políticas que se opunham a uma completa francesização da região, sem, no entanto, exigir um afastamento total do Estado francês. Assim, finalmente alcançou-se o esperado equilíbrio, não só na Alsácia-Lorena, mas também entre Alemanha e França. Enquanto Paris aceitava as particularidades da Alsácia, o cenário político europeu também mudava de forma fundamental. De antigos inimigos mortais, surgiram aliados e amigos, criando a base de uma Europa pacífica. A França reconheceu que uma Alemanha enfraquecida ou isolada não garantiria uma ordem estável. A Alemanha sabia que retornar à comunidade internacional dependia de Paris. O primeiro grande passo foi, assim, em 1951, a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. O fato de o carvão do Sarre e o aço da Lorena serem administrados juntos teve grande efeito simbólico, pois recursos antes motivo de guerras passaram, de repente, ao controle supranacional. Para a Alsácia, a fronteira foi suavizada, a região tornou-se central em um espaço europeu em expansão, e antigos conflitos perderam sentido. Assim, a relação entre França e Alemanha também mudou profundamente. O Tratado do Eliseu de 1963 selou essa nova parceria e deixou claro que ambos os países não construiriam mais seu futuro um contra o outro, mas sim juntos. Na Alsácia, isso foi sentido como em nenhum outro lugar. Projetos como as pontes sobre o Reno, universidades conjuntas, cooperação econômica e regiões de fronteira como os eurodistritos deram à região um papel que ela nunca tinha tido antes. Não mais como motivo de discórdia, mas como ponto de ligação. E foi justamente por isso que a questão histórica de saber se a Alsácia era alemã ou francesa perdeu importância. A identidade tornou-se algo multifacetado. Europeia, alemã, francesa, regional e, para muitas pessoas na Alsácia, até hoje um pouco de tudo isso. Apesar de a maioria dos jovens da Alsácia falar francês como língua materna, nas vilas, especialmente no Alto Reno, ainda se ouvem dialetos alemânicos e francônios. Esses dialetos costumam parecer mais com o badenense, suábio ou palatino do que com o francês de Paris. Placas de rua costumam ter nomes bilíngues e iniciativas regionais tentam proteger o alsaciano como patrimônio cultural. Na culinária, a tradição alemã é inconfundível. Chucrute, Flammkuchen ou Gugelhupf fazem naturalmente parte da identidade regional deles. Além disso, há a arquitetura. Quem passeia por cidades como Colmar ou Estrasburgo percebe imediatamente a influência do estilo enxaimel do sul da Alemanha em combinação com elementos franceses. Hoje, ela é uma das regiões mais fascinantes da Europa. Graças à livre circulação da União Europeia, qualquer pessoa, seja alemã ou francesa, pode se estabelecer ali e ajudar ativamente a moldar a região. O que provavelmente é uma das maiores conquistas da União Europeia e do projeto de paz europeu, Welt. Und des europäischen Friedensprojekts ist. O que vocês acham? Como a Alsácia-Lorena deveria se desenvolver no futuro? Escrevam aí nos comentários. Não deixem de conferir agora o CyberGhost VPN. Cuidem da sua segurança online e garantam a oferta exclusiva pelo meu link. Se vocês gostam da história entre Áustria e Tirol do Sul, recomendo este vídeo. Divirtam-se e até a próxima. Tchau!